Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta especial em tempos aí de pandemia do coronavírus, fazendo programas aí virtuais, trazendo para você as informações dessa pandemia. E hoje o tema aqui é direito do trabalhador. Eu converso com a doutora Sara Hakim, que é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Doutora Sara, seja muito bem-vinda a este Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bom, Guga? Obrigada. Agradeço o convite. Me sinto muito honrada em estar com os espectadores. Doutora, é importante, né, a gente abordar os assuntos. Nesse tempo de pandemia do coronavírus, tivemos aí grandes transformações em medidas trabalhistas e eu gostaria que a senhora desse um resumo das MPs que foram adotadas em termos de suspensão de contrato de trabalho, também de trabalhadores que possam, né, sacar seguro-desemprego e outros benefícios além do trabalho, diminuição de jornada. Vamos fazer um apanhado de tudo isso que realmente mudou um pouquinho, né, as relações aí de emprego no Brasil ultimamente, né? Foi praticamente uma reforma trabalhista, né? Foram mudanças desencadeadas maiormente pelas medidas provisórias do governo que visam, teoricamente, a preservação do emprego e da renda dos trabalhadores. Então, tivemos três MPs de importância, que foram a MP 927, a 928 e a 936, que visavam a preservação do emprego e renda, como? Através da flexibilização dos direitos trabalhistas, né? Possibilitando ao empregador fazer uma amplitude, quer dizer, flexibilizar, ampliar aqueles direitos já vigentes na CLT e na Constituição Federal, que obviamente continua sendo a nossa linha norteadora, ou seja, as MPs, evidentemente, não podem ter natureza que se contraponha à Constituição Federal, né? Não pode ser inconstitucional. Então, dentre essas flexibilizações, para a preservação de emprego e renda, o que nós vimos? Vimos redução de salários, suspensão de contratos de trabalho, elastecimento da jornada de trabalho, inclusive a realização de horas extras que não vão ser pagas ao trabalhador, porque essas horas extras vão ser objeto de um banco de horas. E esse banco de horas vai poder ser, a critério da empresa, ser observado ao longo de 18 meses do contrato de trabalho. 18 meses contados do fim da pandemia, né? Do fim desse estado de calamidade pública. Então, é um tempo muito elastecido e ficará a critério do empregador a compensação dessas horas no banco de horas. Então, vemos aí um elastecimento da jornada do trabalho e uma redução do salário para a chamada preservação de emprego e renda. Nesse sentido, nós vemos que, nesse momento em que as atividades essenciais deveriam ter uma salvaguarda da saúde dos trabalhadores, ou seja, a redução da jornada de trabalho, a majoração do salário, nós vemos um movimento contrário. Nós vemos que a jornada de trabalho desses trabalhadores de atividades essenciais foi elastecida e o trabalho foi reduzido, foi diminuído. Quer dizer, poderiam ter sido tomadas medidas outras, como um revezamento entre os trabalhadores dessas atividades essenciais, uma majoração do salário, que seria importante para essas atividades que colocam em risco a saúde e a vida do trabalhador, mas o direcionamento foi em outro sentido, né? Foi em sentido de elastecer a jornada de trabalho e, com isso, o trabalhador fica mais suscetível, então, a esse acometimento de saúde, né? A contaminação do Covid-19. Agora, doutor, importante, né, a senhora
ressaltou esse caso, principalmente esse caso das mudanças, né? Por exemplo, profissionais de saúde, por aumentar a jornada de trabalho e por aumentar o risco, talvez tivessem que ter salários majorados. Mas, na verdade, o trabalhador, ele pode, de repente, reclamar de uma redução de jornada, ele pode reclamar de uma redução salarial, de corte, né, de funções, né, que eram de direito antes da pandemia e por essa questão da pandemia foram cortados. É permitido que o trabalhador reclame? É permitido. Por isso que eu falo que nós temos que ter um olhar não só em relação dos trabalhadores, mas também do ponto de vista dos empregadores, nós temos que olhar para essas MPs com muita cautela. Por quê? Porque se determinados aspectos dessas MPs forem considerados inconstitucionais, ou se o empregador, baseado somente nesses dispositivos da MP, se valer de algumas possibilidades que a MP lhe permite, ele pode correr o risco do quê? De sofrer uma ação trabalhista no futuro, de incorrer em alguma irregularidade que ele nem quer incorrer, porque ele estaria respaldado pela MP. Mas nós vemos questões, por exemplo, da possibilidade de acordos individuais, né? Para elastecimento ou redução da jornada de trabalho, para redução, então, dos salários, das remunerações, né? E tudo isso que está acobertado e que se imagina salvaguardado pelo acordo coletivo, pode ser questionado lá na frente numa ação trabalhista com base em um vício de vontade do trabalhador. Porque se ele não estiver guarnecido e amparado pelo sindicato de classe, muito embora o acordo individual seja possível, e o STF já nos norteou e direcionou nesse sentido, disse que a MP é válida nesse sentido, mesmo assim, o acordo individual pode ser questionado através de uma reclamação trabalhista se o empregado disser que, na verdade, houve um constrangimento, um vício de vontade, né? Uma simulação ou uma fraude ou qualquer ato que viciasse a sua vontade e que o levasse a subscrever, então, esse acordo individual. Então, essas MPs, elas são direcionamentos, mas que devemos entender que não estão dissociados do nosso ordenamento jurídico maior. Então, essas MPs são importantes, se fazem necessárias nesse momento de pandemia, mas não quer dizer que nós tenhamos que a sua leitura se dê de forma isolada, sem contemporizar a Constituição Federal, sem contemporizar as relações com o trabalhador. Quer dizer, tudo que é negociado de uma forma legítima, lícita e equilibrada, comportando esse equilíbrio entre empregador e empregado, sempre vai ter um valor, um supedâneo mais forte. Agora, doutora, é importante, né, esse tipo de colocação. Agora, por exemplo, vamos supor, vamos ver o contrário. Vai, eu sou profissional da saúde, sou profissional da segurança pública, às vezes, né? Sou concursado e de repente eu tomo a atitude pessoal, né, de não correr risco. Eu quero ficar na minha casa, então vou pedir exoneração, vou pedir que eu não vá para o hospital. Tem algum direito, alguma lei que me resguarde a isso ou não? Simplesmente eu sou obrigado a seguir para receber meu salário, então tenho que pedir demissão ou exoneração e sair do emprego. Não, de jeito nenhum. O trabalhador está amparado, está salvaguardado pela Constituição Federal, pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. A Justiça do Trabalho, a Justiça Federal estão aí para receberem essas questões, né? Esses casos dessa natureza em que o trabalhador que ou tenha esteja dentro daquele quadro de risco, né? E que não queira colocar a sua saúde em risco, ele pode se valer da Justiça do Trabalho, ele pode se valer da Justiça Federal e interpor uma ação até cautelar
nesse sentido. Mas antes, a gente sempre direciona para uma conversa com o empregador, né? Para que haja uma composição com o empregador e que se leve essas questões, né? Essas dúvidas para o empregador e assim possam estabelecer esse direcionamento. Por exemplo, nós tivemos, por que eu digo que as MPs elas não são de leitura isolada? Você sabe, Guga, nós tivemos na 927 a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses sem percepção de salário, de remuneração ou de qualquer renda. Quer dizer, algo que, obviamente, que vai contra a própria medida, né, que diz que é de preservação de emprego e renda, né? Porque suspender por 4 meses sem percepção de salário e contraprestação não pode ser de preservação de renda, né? Então, era algo tão escandaloso que, dia seguinte, foi até revogado pelo próprio presidente da República, aí num primeiro momento, nas redes sociais, inclusive. Então, é com cautela que nós temos que ver isso, porque todas as MPs elas vão passar depois pelo Congresso Nacional e vão passar também pelo critério de constitucionalidade, pela análise de constitucionalidade do STF. Então, isso é bastante necessário de se observar. Uma outra questão, quando você me diz sobre preservar a saúde, né, o empregador não pretender dar continuidade nesse momento de pandemia ao labor, nós temos outros casos de outras naturezas também. Por exemplo, a mulher que está trabalhando no regime remoto, quer dizer, veja que é o direcionamento contrário, ela foi colocada para trabalhar em casa, mas em casa ela também sofre aquela questão da violência doméstica, do marido, ou do seu companheiro, ou do seu parceiro que está em casa. Nesses casos também, em entendimento em direção inversa, ela pode pedir para a Justiça do Trabalho, se antes não tiver sido atendida pelo empregador, para trabalhar de forma presencial, se a empresa estiver, obviamente, em atividade, né? Quer dizer, também é uma maneira dela preservar a sua saúde e preservar a sua vida. Então, veja que temos casos de todos os tipos, aqueles que querem trabalhar de forma remota, aqueles que querem trabalhar de forma presencial, e aqueles que não podem trabalhar nem de forma remota nem presencial, porque a empresa não está em atividade e porque aquela atividade não permite o trabalho remoto. Agora, doutora, foi interessante essa colocação da senhora que, de repente, alguém que queira, por algum motivo, trabalhar presencialmente, independente do empregador querer ou não, ele pode, então, requisitar isso na Justiça do Trabalho. Porém, ali eu pergunto, o que o empregador ele tem que fazer que o funcionário assine uma declaração dizendo que ele quer trabalhar? Porque, às vezes, muitos empregadores, até por uma questão de saúde, de consciência, acabaram dispensando, né, os seus funcionários para um home office, né, para um escalonamento, entre outras situações, né? São situações mais específicas, bastante específicas. E se houver essa possibilidade do empregador atender a essa solicitação do empregado, estando a empresa em atividade, porque muitas vezes a empresa está em atividade, mas ela diminui apenas o número de empregados que vai prestar aquela tarefa. Primeiro, para não haver aglomeração, segundo, porque não há tanta demanda como havia antes. Então, em sendo possível atender este empregado, o empregador deverá fazê-lo, deverá colocá-lo dentre aqueles que vão trabalhar de forma presencial. Mas, caso seja possível, o empregador não tenha a sensibilidade de atender a empregada ou empregado neste quesito,
o empregado ou a empregada que se sentir fragilizado ou que tiver a sua saúde em risco ou até a sua vida, poderá sim se valer da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela tem até um atendimento agora, Guga, aqui na segunda região, no TRT da segunda região, que independe até de uma ação, chama o pré-Covid. Quer dizer, ela pode se valer do seu advogado e, sem entrar com uma ação, pedir uma conciliação nesse pré-Covid para que, então, as partes possam se compor. Essa mediação, ela está agora muito presente nesse momento de pandemia. A mediação para que as duas partes se alinhem seus interesses para que não haja prejuízo de parte a parte. Essa conversa, esse ajuste entre as partes é o melhor caminho para resolver as questões nesse momento. Agora, doutora, a senhora tocou num aspecto importante também. Como tem sido o funcionamento da Justiça do Trabalho em tempos de pandemia? As audiências têm sido virtuais? Existe um plantão? Como a senhora mesmo disse, né? E eu conversando com o advogado ontem, ele me falava que tem um código, né? Covid-19. Então, existe, pelo que eu entendo, um tratamento especial para ações relacionadas ao tempo de pandemia, né, doutora? Exato, existe, e é importante dizer que a Justiça do Trabalho ela não deixou de funcionar em nenhum momento, inclusive para essas tutelas de urgência, para essas tutelas de maior gravidade, podem ser interpostas. O nosso processo, nosso sistema de PJE, é um processo judicial eletrônico, então podem ser interpostas as demandas, muito embora tenha havido um prazo de suspensão dos prazos, um período de suspensão dos prazos processuais, as questões de urgência, as questões de tutela antecipada, de liminares, elas continuam tramitando normalmente. Há, inclusive, vamos iniciar agora, em breve, as audiências telepresenciais, audiências iniciais, audiências de conciliação, que podem se dar tanto de forma telepresencial, essas audiências de conciliação, ou seja, como nós estamos aqui, Guga, eu te vejo, você me vê, e nós, então, interagimos, como também de forma virtual. Como de forma virtual, doutora Sara? Em casos de composição, nós temos os sejusques que tratam dessa questão de composição, o advogado se vale do celular, o juiz do celular, o reclamante, a empresa também do celular, e se faz, então, através do celular, essas tratativas e esses alinhamentos. Então, o trabalhador ele não precisa ter um meio, o notebook, ou meios mais tecnológicos, né? Tecnologias mais avançadas para se valer da conciliação. Isso é possível porque nós temos um setor que chama Sejusc só para essa intermediação de forma virtual. E também, em breve, agora as audiências telepresenciais, sempre com vistas à conciliação, ao ajuste entre as partes. Agora, doutora, é importante também a gente salientar, o STF, alguns dias atrás, ele considerou, né, um trabalhador que pegou o coronavírus, né, como doença, né, ocupacional, ou seja, uma doença que ele adquiriu pelo trabalho dele. Como isso funciona, né? E até que ponto, né, de repente, vamos supor, o vírus ele está aí no ar, está, né, no convívio de várias pessoas. Eu posso pegar quando eu vou na padaria, eu posso pegar quando eu vou ao supermercado, quando eu vou buscar um delivery no meu apartamento e posso pegar quando eu vou trabalhar. Como é que é a interpretação da justiça aí para levar como uma doença ocupacional, que foi o que o Supremo Tribunal Federal reconheceu? Isso. O STF, respondendo a algumas ações diretas de inconstitucionalidade, o que ele fez? Ele afastou um dispositivo da medida provisória 927 de 2020, que dizia que não seriam consideradas doenças ocupacionais
os acometimentos pelo Covid, exceto se o trabalhador comprovasse o nexo causal. O que é o nexo causal? É a relação entre o trabalho e o infortúnio da doença. É a relação de por que o nexo entre a doença e o trabalho. Ou seja, comprovar que uma coisa se deu em razão da outra. Só que isso foi com muita propriedade visto pelo STF, que tinha uma natureza absolutamente inconstitucional, porque não se poderia direcionar esse ônus, esse encargo para o trabalhador, justamente nesse momento que o trabalhador está de todo fragilizado, em todas as searas, né? Em relação ao salário, em relação à jornada de trabalho, em relação à pandemia, quer dizer, premido de todas as formas, né? Até o ministro Barroso chamou, e nós entendemos assim no direito, que seria a chamada prova diabólica, né? Como que o trabalhador vai comprovar que ele pegou a doença justamente em razão do exercício profissional, daquela atividade. Até porque a maioria nem sabe em que circunstâncias foi acometida, não é verdade? Então, o STF afastou esse dispositivo da MP 927. E com isso, o que acontece? Com isso, o ônus de comprovar a relação doença-trabalho não é mais do empregado. Daí nascem duas correntes. A primeira, que pode entender que o ônus agora é totalmente do empregador, de provar que a doença não se deu em razão do trabalho, né? E aqui nós temos, por exemplo, aquelas atividades de risco, aquele trabalho no hospital, em ambulância, nos setores de saúde. Então, caberá aos hospitais, caberá aos setores de saúde comprovar que a doença não se deu em razão daquela atividade profissional. Então, vai se considerar o grau de risco da atividade também. Mas, de qualquer forma, passa a ser uma incumbência, um encargo do empregador. E temos também aquela corrente que entende, já pautada pela Lei 8.213 de 91, que é a nossa lei previdenciária, né, que traz os planos de benefícios previdenciários, que ela diz que o empregador, que caberá ao empregador, sob essa leitura, comprovar que adotou todas as medidas preventivas, protetivas, de segurança, higiene e saúde do trabalho. Então, aqui, já num grau de risco menor e com um nível de contaminação menos agravado, vamos dizer assim, da atividade, caberia ao empregador, então, mostrar e demonstrar que tomou todas as cautelas para que o empregado não fosse acometido pela Covid-19, não tivesse comprometimento da sua saúde. Então, comprovação da adoção de medidas preventivas, protetivas e de segurança do trabalhador. Aqui, eu entendo que até em relação aos meios de transporte, até em relação a como esse trabalhador vai chegar, não é verdade, à empresa, se é através de um ônibus fretado ou não. Então, veja aqui, a MP 927, ela isenta o empregador do cumprimento de determinadas medidas de saúde e segurança. Então, veja como nós temos que aquilatar bem o que diz a medida, porque se de um lado ela fala em enfraquecimento da observância das medidas de segurança do trabalho, de outro, nós temos uma decisão do STF que nos mostra o contrário, que mais do que nunca as empresas devem observar as medidas preventivas, protetivas e de segurança do trabalhador, porque as consequências, Guga, de um acometimento do seu empregado, ele é bastante grave para as empresas, inclusive as de pequeno e médio porte. Você sabe, Guga, que se um empregado for infortunado
em razão do trabalho pelo Covid-19, se até vier a falecer, ou mesmo que não venha a falecer, ele pode interpor uma ação trabalhista, onde ele vai ter estabilidade no emprego de 12 meses. Vai requerer a indenização por danos materiais e por danos morais. E também pode haver consequências de natureza previdenciária e até tributária. Por quê? Porque a empresa pode ter o seu grau de risco, né? O risco ambiental do trabalho majorado. E quando ela tem o risco ambiental do trabalho majorado, ela também tem majorada as contribuições, né? Previdenciárias, porque nós sabemos que há uma contribuição previdenciária, justamente, que era o antigo SAT, né? O antigo SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, que é em favor da Previdência, porque depois a Previdência pode entrar com uma ação regressiva contra a empresa desse empregado que foi acometido e que teve que se valer do afastamento previdenciário, por exemplo. Doutora Sara Hakim, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. As informações aí foram muito relevantes aí para o telespectador da Rede Alesp. Muito obrigado, doutora. Agradeço, Guga, sempre deixando registrado que o nosso norte deve ser sempre a Constituição Federal e a análise de todos esses contextos legislativos, de todas essas legislações, de todas essas normas, de uma forma mais ampla, que contemple todo o ordenamento jurídico. Agradeço o convite e agradeço a audiência de todos. Obrigado. Este foi o Alesp Conecta de hoje, que conversou com a doutora Sara Hakim, que é advogada especialista em direito do trabalho e presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, falando aí das mudanças, né, para o trabalhador durante tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até mais. Tchau, tchau.